Eu acho que eu não vivo mais sem esse negocinho, viu? Coletor é vida! Oi, gente, eu sou Lídia Janucci, como prometido, vim aqui dividir com vocês um pouquinho da minha experiência de primeiro ciclo usando os coletores menstruais. Vou falar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de cada um. Vou falar também sobre as vantagens de trocar o absorvente tradicional pelo coletor. Vou falar sobre as dificuldades, que não foram poucas, na verdade foram muitas. E também vou passar alguns truques bem legais para você que quer experimentar o coletor e se adaptar de forma muito mais rápida. Bom, para começar, o meu ciclo ele dura em torno de 5 a 7 dias. Eu sempre tenho fluxo moderado no início. Depois do primeiro dia, o fluxo já começa a ficar um pouquinho mais intenso. E lá por terceiro, quarto dia, fica aquele fluxo moderado até encerrar a menstruação. Como eu comecei iniciando com copinho, eu assisti diversos vídeos para entender como que ele funcionava e como que eu poderia colocar ele de forma correta, né? Porque eu achei que seria uma dificuldade imensa. Mas para introduzir eu não tive dificuldade nenhuma. Existem aí milhares, diversas dobras que você pode fazer com o seu coletor, mas para mim a mais fácil foi a dobrinha em si. Mas pelo que eu pesquisei, cada mulher, com a sua própria anatomia, vai encontrar uma dobra correta aí para colocar de forma mais confortável. Para mim, em C funcionou perfeitamente. Não tive dificuldade de colocar, porém, tive dificuldade em entender se o vácuo foi formado na hora que o coletor abriu, tá? Então, eu colocava o dedo e bota dedo para cá e bota dedo para lá. No primeiro dia foi super tranquilo. Eu fiquei simplesmente maravilhada. Eu sempre tive muita dificuldade em usar o absorvente tradicional porque ele me causava muita irritação. Eu me sentia muito desconfortável com o cheiro, com a sensação de estar sempre molhada. E com o coletor, no primeiro dia, eu me senti muito livre. Liberdade. Essa sensação de estar sempre suja era uma coisa que me incomodava muito, não pelo sangue em si, mas pela sensação de estar sempre ali com algo na calcinha, molhado, incomodando. Ele não incomoda absolutamente nada, nada. É como se eu não tivesse menstruada. Muito diferente do OB. Por exemplo, eu me sentia extremamente incomodada com o OB. O coletor, ele fica encaixadinho dentro da anatomia do canal vaginal. Se você conseguir colocar o vácuo certinho, não vai passar absolutamente nada. Ele fica posicionado na entrada vaginal, o cabinho fica para dentro. Então, se você olhar para a entradinha vaginal, você não vai ver absolutamente nada. A minha dificuldade foi sim saber se o vácuo estava formado. Como no primeiro dia não vazou absolutamente nada, estava me sentindo livre. Usei ele durante 10 horas, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de vazamento. Você pode ir no banheiro, você pode fazer seu xixizinho tranquila. Você pode inclusive fazer o número 2, não tive problema nenhum com o primeiro dia. Porém, apenas no segundo dia, depois de um fluxo muito intenso, começou a vazar. Quando começou a vazar, foi que eu descobri que o meu coletor estava no tamanho incorreto. Tenho aqui o coletor B, que é indicado para mulheres entre 25 a 30 anos e que não tiveram filhos, que não é bem o meu caso. E aí, eu tentei novamente usar o copinho, mas não deu muito certo, apesar dele segurar o fluxo, né, mais intenso, mas ainda dava uma vazadinha ali e aquilo me deixou desconfortável. Aí eu pensei, vamos deixar o copinho de lado e vamos partir para o disco menstrual. Diferente do copinho que precisa de vácuo, o disco não precisa de vácuo nenhum. O disco é maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada pelo disco. Sério, eu estou apaixonada por esse coletor. Diferente do coletor, que tem aí diversas milhares de dobras, o disco você apenas dobra ele no meio e faz a introdução, pegando a parte mais gordinha, deixando a parte mais fininha por último. Você faz essa dobrinha aqui e faz a introdução no canal vaginal. A parte do disco, que é mais difícil, depois que o disco já está lá dentro, você tem que vir com um dedo e empurrar ele para cima para ele encaixar no nosso osso púbico. Encontrei dificuldade? Encontrei um pouquinho de dificuldade. A primeira vez que eu coloquei o disco, ele não ficou bem posicionado, vazou, fiquei desconfortável, pensei, meu Deus, não vai dar certo. Mas depois de umas 3 ou 4 tentativas, eu consegui encaixar ele perfeitamente. Eu fiquei
mais de 10 horas com ele, sem problema nenhum. Mas vamos lá, qual dos dois eu preferi? Eu amei de paixão o disco. O disco tem todas as vantagens que o coletor tem, porém, você simplesmente não sente que você tem absolutamente nada lá. Você não sente que o disco tá lá. E um outro detalhe interessante é que você pode fazer sexo. E eu fiz? Não, eu não fiz porque era meu teste, eu ainda estava um pouquinho insegura, se ia dar tudo certo, se não ia, eu vou deixar para outros ciclos. E essa experiência eu deixo para contar para vocês um pouquinho depois. Em relação ao copinho, depois que você pega a manha do disco, o disco é muito mais confortável para colocar, porque o disco não precisa do vácuo. Então, às vezes você coloca o copinho, você não tem certeza se o vácuo pegou, se não pegou, mesmo puxando um pouquinho o cabinho, a gente fica um pouquinho segura. O disco não, você encaixou ele, fez ali uma pressãozinha, não desceu nada, ele tá tudo certo, não tem o vácuo. Uma desvantagem do disco, não adianta. Todas as vezes que você for tirar ele, você vai ter contato com o sangue da menstruação. Pra mim isso não teve problema nenhum, porque é sangue, né, gente? A gente tem contato com sangue, não tem jeito. Em todos os dois, tanto no copinho quanto no disco, você não sente aquele cheiro desconfortável, desagradável, ruim, que geralmente tem com os absorventes tradicionais. Por quê? O cheiro que se forma é a decomposição do sangue, com os componentes do absorvente, e aquilo é que causa o mau cheiro. Então, com qualquer um dos dois, você não vai sentir esse desconforto ou esse cheiro desagradável da menstruação, tá? É só sangue, tem cheiro de sangue, não tem como cheirar outra coisa, tá, gente? Outra vantagem, principalmente do disco, as mulheres terão muito mais contato com a sua própria vagina. Eu achei uma parte muito interessante do uso do coletor é ter esse contato direto com a vagina, conhecer a anatomia, conhecer aonde fica ali o colo do útero, o osso púbico dentro do canal vaginal, as texturas, os fluidos, tudo que tem ali dentro da vagina, você vai ter muito mais contato e isso é muito bom. Uma coisa que eu não vi em praticamente nenhum dos vídeos, todos os dois coletores são indicados para uso até 12 horas. Porém, nos meus dias de fluxo mais intenso, eu tive que tirar aí pelo menos de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Mas é muito legal que você percebe que o nível de sangue, né, a quantidade de sangue que sai durante a menstruação nem é aquela quantidade absurda que a gente acha que é. Eu sempre achei que eu tinha um fluxo extremamente intenso, muito alto, mas no máximo, por exemplo, no copinho dá para você medir com mais facilidade, foi 15 ml, que foi no dia de fluxo mais intenso. Então eu também consegui ter uma percepção muito maior da quantidade de sangue que sai no meu fluxo de menstruação. Fora isso, gente, também é muito importante que você consegue ver a textura, você consegue ver a cor do sangue. Isso é muito importante pra gente avaliar a nossa saúde íntima. Uma grande dificuldade que eu encontrei com o disco. Ele é um pouquinho mais complicado para tirar, porque diferente do copinho que você só puxa ali no início do canal vaginal, tira um pouquinho do vácuo e puxa ele, o disquinho você tem que ir lá pertinho do colo do útero, fazer esse movimento de vem e puxar ele para ele sair. E não adianta, no disquinho vai fazer sujeira. É sangue, gente, não tem como realmente evitar. Por isso que no disco eu sempre tirava no banho. O copinho teve um dia que eu consegui tirar, não é, num momento mais tranquilo, que eu estava só fazendo um xixizinho de leve e aí eu achei que tava cheio e fui lá e fiz a higienização. Mas é super tranquilo, tá? Sujou a mão, você vai lá e lava, tá, gente? Não tem erro, não. Enfim, esse foi o meu primeiro ciclo. Eu acredito que no próximo ciclo eu terei novas experiências e aí, se vocês quiserem, eu volto aqui, conto tudo pra vocês de como foi o segundo ciclo. Temos mais experiências com o disquinho aí, então com certeza eu devo voltar para contar mais para vocês. Mas aqui temos muitas vantagens. Mulheres, se permitam. Depois que você experimentar um coletor, nunca mais você vai querer um absorvente na vida. Eu espero que vocês tenham gostado. No meu próximo ciclo eu volto aqui, conto mais um pouquinho da experiência para vocês. Quem sabe a gente não cria aí uma série Coletores Menstruais com outros depoimentos, né, outras pessoas que usarem também, quiser contar um pouquinho pra gente, eu venho aqui e troco essa experiência com vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!